Nós vamos ler uma passagem bem conhecida, que está descrita a partir do verso 11 e se encerra no verso 17. Diz assim: em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda circunvizinhança. Meus queridos e amados irmãos, minhas queridas e amadas irmãs, eu estou um pouquinho assim, não sei se é gripado, não sei se é com alguma alergia. Então pode ser que durante a mensagem eu tussa um pouquinho, até vim sem gravata, porque não sei se é alguma coisa cientificamente comprovado, ou se é uma coisa da minha cabeça. Mas toda vez que eu estou de gravata, eu fico tossindo. E aí eu prefiro dar sem gravata, por causa disso. Mas essa passagem que nós lemos, está cortando a minha cabeça na transmissão. Essa passagem que nós lemos, em Lucas, ela foi descrita somente por este evangelista. Ela não foi descrita nem por Mateus, nem por Marcos e nem por João. E olha que Mateus e Marcos, eles descrevem situações, episódios muito parecidos com o que descreve Lucas. Mas só Lucas teve a sensibilidade de lembrar e explicar acerca desse episódio que acontece na cidade de Naim. E é sobre isso que eu quero pregar essa noite. O tema da mensagem é: quando a morte se encontra com a vida. Lucas nos conta que logo após Jesus ter curado de uma doença o servo de um centurião, como que querendo explicar a grandeza do poder de Jesus, de alguém que tem poder sobre a doença. E agora Lucas revela que Jesus vai se ver enfrentando um adversário ainda mais poderoso. Se ele já havia vencido a doença, Lucas vai mostrar que Jesus, o dono da vida, vence também a morte. Jesus é poderoso sobre a doença e Jesus é poderoso também até sobre a morte. Revela Lucas
que no dia depois de Jesus ter feito o milagre de curar o servo do centurião, ele está indo a uma cidade pequena, uma aldeia que ficava a sudeste de Nazaré, chamada Naim, a 40 quilômetros de Cafarnaum. Um lugar pequenininho, um lugar simples, um lugarzinho dos mais comuns. Mas esse lugarzinho simples, esse lugarzinho comum, ele não passa despercebido ao Deus conosco, ao Emanuel, a Jesus. E quando eu estudava essa passagem, eu glorifiquei a Deus. Porque o mesmo Deus que faz milagres em lugares estratégicos, em lugares onde tem muita atenção, em grandes congressos, é o mesmo Deus que faz grandes milagres em lugares comuns, como a minha casa, como a tua casa. Não existe um lugar que seja desprezado por Deus quando Ele quer agir. E Lucas revela então que Jesus vai passar por essa pequena aldeia, por essa pequena cidade, por esse vilarejo chamado Naim. E Jesus leva consigo os seus discípulos, e também Jesus leva consigo uma numerosa multidão. Ou seja, ali está se encontrando dois cortejos. O cortejo da vida, dos discípulos, da multidão que seguia Jesus, cheio de esperança, com aquele que era, em forma física, o reino de Deus, o rei do reino de Deus. Mas revela Lucas, no versículo número 12, que saindo daquela cidade, também vem uma multidão, que também vem um cortejo. E esse cortejo, ele vem com uma mulher na frente. Versículo 12 diz que vem uma mulher na frente dessa grande multidão. E com ela, vem o seu filho, que não vem caminhando junto com ela. Ele vem sendo carregado. Por quê? Porque ele jaz sem vida. Porque àquela altura, ele era um cadáver. Ele estava morto. E atrás dele, vinha uma numerosa multidão. E ali é o cortejo da morte. Se com os que andavam com Jesus tinha vida, naquele cortejo tem morte. Se os que andavam com Jesus tinham gozo, naquele cortejo tem perda, tem sofrimento. Se os que andavam com Jesus têm esperança, naquele cortejo está a ausência da esperança, talvez o desespero. Mas isso não é para menos. Porque no versículo 12, Lucas, ele nos dá alguns detalhes que demonstram a situação complicada, difícil daquela mulher. A penosa situação daquela mulher. O tamanho do sofrimento daquela mulher. Primeiro, porque Lucas nos conta que ela é uma mulher viúva. Ou seja,
Aquela mulher já perdeu aquele que seria o seu companheiro de vida. Aquela mulher já perdeu aquele que era o seu companheiro nas horas da alegria e nas horas da tristeza. Aquela mulher já passou por um velório amargo e ter de voltar para casa e sentir na sua casa a falta daquele que ele completava. Aquela mulher é uma mulher viúva, ou seja, já perdeu o seu marido. Estudando esse texto, eu disse, meu Deus, Deus me livre da minha mulher ficar viúva. Ela perdeu o maridinho dela. Mas aquela mulher já passou por essa dor. A dor de acordar diariamente com a cama vazia. Mas não só isso. Aquela mulher, ela já foi experimentada na consequência de criar o seu filho como uma mãe solo. Porque criar a gente é um negócio complicado. É um negócio difícil. Agora você imagine criar sozinho. Sem a figura dos pais. Eu sei que talvez aqui algumas mulheres já tenham passado ou tenham vivido isso. E hão de concordar comigo, é mais difícil. É mais complicado. É mais penoso, sem ter ninguém para ajudar, direcionar, encaminhar. Ela teve que fazer tudo sozinha. De repente, ela virou mãe e pai. Mas Lucas nos revela que aquela perda, ela é muito grande. Por quê? Porque ela é mãe. E o natural não é as mães enterrarem os seus filhos. O natural são os filhos enterrarem os pais. Esses dias eu vi alguém comentando nas redes sociais. Eu já perdi um filho. E a minha vida nunca mais foi o que era. Talvez algumas aqui já passaram por esse triste momento. E aquela mulher se vê, então, logo após de ter passado pela dor de perder o seu companheiro, ela se vê agora diante da dor antinatural, de ao invés de ser enterrada pelo filho, está com o filho morto e levando-o para fora da cidade. Haja visto que os cemitérios dos judeus eram fora da cidade. Ela está o levando para enterrá-lo, com a dor antinatural dele ter partido primeiro que ela. Mas as dores dessa mulher, elas não param por aí. Ela perdeu o esposo. Ela foi mãe solo. Agora o seu filho está morto. E agora, Lucas nos revela, aí no versículo 12, que esse cortejo de morte está levando para enterrar o único filho daquela mulher. Olha como o sofrimento dela aumenta a cada vez que a gente olha para as circunstâncias que a rodeiam. Ela tinha só um filho. Ela entregou, certamente, o que havia de melhor pelo seu filho. Vocês são mães. E a gente sabe. Mãe e pai também, o pai também. Entrega tudo de melhor para o seu filho. Imagine então ela,
que tinha apenas este único filho. A geração dela estava se encerrando ali. O que havia de vida a partir dela estava acabando ali. A sua semente estava sendo enterrada para não mais germinar. A sua geração está sendo finalizada, cessada naquele momento, quando no esquife, morto, vai o seu único filho. Para terminar, o sofrimento daquela mulher é ainda mais grave, porque naquela época não havia previdência social. A mulher solteira, ela era sustentada pelo seu pai. A mulher casada, ela era provida, sustentada pelo seu esposo, pelo seu marido. E a mulher viúva, ela ficava sob os cuidados dos seus filhos. Ou seja, além da dor emocional que aquela mulher está carregando em sepultar o seu filho, da dor antinatural de ela estar indo para sepultar o seu filho, o seu único filho, ainda a preocupação econômica. O que há de ser dela agora? Haja vista que aquele que poderia sustentá-la economicamente está morto e indo ser enterrado. É este o tempero, é este o contexto que está naquele encontro de cortejos. O cortejo da vida e o cortejo da morte. Mas o versículo 13, diante de toda essas cascas de sofrimentos, essas camadas de sofrimentos, que o versículo 12 coloca, o versículo 13, ele começa com uma observação que muda toda a história. O versículo 13 começa assim: vendo-a o Senhor se compadeceu dela. Muitas camadas, muitas camadas, muitas camadas de sofrimento. Mas Lucas descreve algo que vai mudar a vida daquela mulher para sempre. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. O sofrimento dela, o cortejo da morte, não passou indiferente aos olhos de Jesus. Jesus viu. Jesus viu o sofrimento daquela mulher. E vendo Jesus o sofrimento daquela mulher, Lucas coloca outro verbo. Ele não só viu, mas ele se compadeceu dela. Eita, glória a Deus. Vire para a irmã que está do seu lado e diga assim: Jesus se compadece da sua dor. Meu Deus, mas diga com fé isso. Diga. Jesus se compadece da sua dor.
Jesus se compadece da sua dor. Jesus olhou para aquela mulher e se compadeceu dela. Aleluia. Jesus olhou para aquela mulher e se compadeceu da dor que havia sido causada pela a morte da geração dela. A gente pode olhar e concluir que Jesus se compadeceu dela e Jesus se compadeceu da geração dela. E eu vim aqui essa noite para dizer isso. Jesus olha para nós não com um olhar indiferente, não um olhar de quem não se importa, não com o olhar de quem está vendo somente, mas Ele olha para nós com um olhar misericordioso, com um olhar grandioso, com um olhar bondoso, com o olhar de quem se compadece. Bem-aventurados somos nós, porque Jesus está de olho na nossa dor. Jesus está de olho na nossa dor. Jesus está de olho nos nossos sofrimentos. Não passa batido aos olhos de Jesus a nossa dor. Talvez o teu coração chegou aqui desesperado essa noite. Talvez o teu coração tenha estado desesperado por muitos momentos, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus não é qualquer um não, é Jesus. Ele se compadece da nossa dor. Jesus, Ele se compadece da tua casa. Jesus, Ele se compadece dos teus sonhos. Jesus, Ele se compadece das tuas lágrimas. Jesus, Ele se compadece dos teus filhos. Jesus, Ele se compadece da tua família. Jesus, Ele nos olha e se compadece. E aí, Jesus chega para aquela mulher e intervém no caso dela. Ele olha para ela e diz para uma viúva, mãe de um único filho, morto e indo para enterrá-lo, ele diz: não chores. Irmão não, irmã, humanamente falando, isso é a forma mais descabida de confortar uma mãe. Eu não sei quantas aqui já participaram de um velório de uma mãe, e ali todo mundo chega, abraça, mas ninguém tem a coragem, a falta de noção, de olhar para a mãe e dizer assim: não chore não. Muito pelo contrário. Se tiver algo que você não fala para uma mãe numa hora dessa, é isso. Eu imagino os olhares humanos para aquela situação e os julgamentos que são tidos em relação a Jesus. Os comentários que são feitos em relação a essa ordenança que Jesus faz à mulher. Talvez alguém tenha dito exatamente isso, mas que cara sem noção. Mas que sujeito doido. Não tira esse cara daí. Como é que ele diz isso para uma mãe? Mas é o que Jesus, com o coração compadecido dela, diz: não chores. Não chores. É como se Jesus, com essas duas palavras, Ele quisesse antecipar o que vai acontecer. O sofrimento vai embora. E vai chegar a alegria. Oh, glória. O desespero vai embora. E vai chegar a esperança. O choro vai embora. E está chegando o riso, está chegando a celebração.
A morte está saindo e a vida está logo entrando, porque onde Jesus chega, entra a vida. Onde Jesus chega, entra a esperança. Onde Jesus chega, entra o júbilo. Onde Jesus chega, muda-se as circunstâncias. Jesus olha para ela e diz: não chores. E aí você vai ver acontecer algo. O versículo 14 diz que Jesus chega, o esquife para, o esquife era uma espécie de maca, onde, enrolado em pano, estava o cadáver. E Lucas deixa bem claro que Jesus faz algo que a lei judaica ordenava que não se fizesse, para não ficar impuro. Os judeus, se tocassem em um defunto, ficavam contaminados. Passavam por um ritual, de uma vez contaminados pela morte, ficarem 7 dias sem poder cultuar, sem poder participar das reuniões, sem poder estar no convívio da família. Eram 7 dias isolados. Por quê? Porque todos sabiam, aquele ali está contaminado pela morte. Aí Lucas diz que Jesus chega e toca no esquife. Mas Jesus não é contaminado pela morte. Na verdade, a vida que está em Jesus vence a morte. Oh, glória a Deus. A vida que está em Jesus vence a morte. Jesus vai, olha para aquele jovem e com a autoridade de quem tem poder sobre os céus, sobre a terra, sobre o pecado e sobre a morte, Jesus ordena: eu te mando, levanta-te. Oh, glória a Deus. Ao contrário de Elias e Eliseu, que também haviam passado por uma situação semelhante, e haviam clamado a Deus, e Deus havia ressuscitado o filho de uma mulher em cada casa. Jesus, ele não precisa pedir para ninguém. Ele não precisa interceder para ninguém. Por quê? Porque aquele que estava ali era Emanuel, Deus conosco. O reinado, o poderio está sobre os seus ombros. A palavra dele tem poder. A palavra dele é uma ordem, dada a ordem que ele emana. Nem as doenças, como a lepra, como a cegueira, como a paralisia, podem pará-lo, mas também nem a morte pode vencê-lo. O que é impossível aos homens é possível a Jesus, porque Ele é Deus. E Ele olha para aquele jovem e Ele ordena com a autoridade. Ele diz: ei, jovem, eu te mando.
É engraçado que ele poderia chegar e só dizer, levanta, mas ele quer deixar os olhos de todo mundo bem claro de que ele está dando uma ordem. Por quê? Porque sobre ele está todo o poder. Nós não servimos a um Deus mais ou menos, nós servimos a um Cristo que detém todo o poder, e ele deixa isso bem claro. Ele diz, eu estou te mandando, jovem, levanta-te. E de repente, aquele que estava morto, aquele que estava sem vida, aquele que era um cadáver, já não é mais um cadáver. Sobre a sua corrente, o sangue volta a circular, as suas células voltam à vida, os seus órgãos voltam a funcionar, e ele se levanta, porque ele ouviu a ordem do dono da vida. Quando a morte se encontra com a vida de Cristo, a morte bate em retirada, a morte tem de sair. Por quê? Porque Jesus é vida. Jesus é vida na tua casa, Jesus é vida na tua mente, Jesus é vida na tua geração, Jesus é vida sobre a igreja, Jesus é vida, Jesus é vida. Você pode ficar em pé no nome de Jesus? Quando a morte se encontra com a vida, a morte tem de bater em retirada. Talvez na tua casa, a morte esteja vencendo. Mas se você tem Jesus, você tem a vida. Brilhe Jesus na tua casa, porque quando a morte se encontra com a vida, a morte bate em retirada. Talvez na tua mente, a escuridão do medo, a escuridão do desespero, a escuridão da ansiedade, a escuridão do pânico esteja te vencendo. Mas clame o santo nome de Jesus, porque quando ele entra na mente, a morte bate em retirada. E aí de repente, aquele que estava morto, o versículo 15 diz assim, aquele que estivera morto, ele esteve morto, antes de quê? Antes de se encontrar com Jesus, o dono da vida. Aí agora ele se senta, e Jesus pega e entrega ele para a sua mãe. E de repente, aquela mulher que era sofrimento por cima de sofrimento, ela agora já não tem mais esse sofrimento, porque entrou sobre a vida dela aquele que é vida, trazendo a ela a esperança para o lugar do desespero. Ei, hoje aqui Deus tem esperança para habitar o coração de gente que está desesperado. Jesus, Ele tem poder. Aqueles que estavam testemunhando a perda de um jovem, agora estão diante do ganhar, do retornar à vida. Aquele que estava morto, ele agora reviveu por causa do dono da vida. A mulher que outrora só tinha choro, só tinha lamento, ela de repente escuta que aquele que disse para ela parar de chorar, ele tinha poder para reverter o quadro. Talvez seja esse o teu caso.
só de choro, só de lágrimas, só de desespero. Mas eu quero te dizer, aqui está Jesus e Ele tem poder para reverter o quadro. Ele tem poder para quebrar as algemas do pecado. Ele tem poder para trazer de volta quem caiu. Ele tem poder para expulsar toda a enfermidade. Ele tem poder para curar a doença na alma. Ele tem poder para consolar e confortar o teu coração. O nome dele é Jesus, o dono da vida. Versículo 16. Ele termina essa história de um jeito muito interessante. Nas cercanias de Naim, houve um encontro de dois cortejos, de duas caravanas. O cortejo daqueles que estão com a vida, com a alegria, com o reino de Deus, o cortejo da vida, e a caravana da morte, da perda, do sofrimento, do desespero, do lamento. Mas a vida se encontrou com a morte. E deixa eu lhe dizer uma coisa. A vida é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Meu Deus, mas as irmãs estão desanimadas. Deixa eu dizer, eu não estou falando para vocês de Bolsonaro, não, de Lula, não. Eu não estou falando para vocês sobre alguém importante para os homens, não. Eu não estou falando para vocês de Donald Trump, que se quiser manda uma bomba em lugar do mundo, não. Eu estou falando para vocês acerca de Jesus, que é o dono da vida. Se anime, porque você é serva dele. Você tinha tudo para ir para o inferno, mas a vida decidiu entrar em tua casa, no teu coração. O caminho, a verdade e a vida. Aí de repente a vida se encontra com a morte. Deixa eu lhe dizer, a vida não perde para a morte. A vida não perde para a morte. Jesus não perde para a morte. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Porque Ele é rei sobre todas as circunstâncias. Porque Ele é o Senhor em todos os momentos. Porque nada foge do seu controle. Porque Ele governa todas as circunstâncias, e porque até a morte que os homens não conseguem superar, é superada pelo dono da vida. E ali tem dois cortejos, o encontro de duas caravanas, a caravana da vida e o cortejo da morte. Mas o versículo 16, ele nos diz que depois daquele encontro, que já não são mais duas caravanas, que depois que Jesus encontra aquele povo, já não são mais dois povos, o povo da vida e o povo da morte, não. O versículo 16 diz que todos agora são um povo só. Aleluia. As duas caravanas agora são uma caravana só. Que caravana é essa, pastor? O versículo diz: eles todos foram possuídos de grande temor e começaram a glorificar a Deus. Onde havia choro, agora havia júbilo. Onde outrora havia perda, agora tem ganho. Onde outrora havia sofrimento, agora tem celebração. É o povo tudo de mão levantada dizendo: glória a Deus, exaltado seja Deus, louvado seja Deus. Porque a vida venceu a morte. Glorificado seja Deus, porque o dono da vida nos encontrou.
Deixa eu terminar. Sabe quem era esse povo da caravana da morte? Essa passagem, ela tem um lastro teológico, escatológico. O povo da caravana da morte era eu, era tu, éramos nós, porque nós nascemos em delitos, mortos em delitos e pecados. Éramos por natureza filho da ira. Mandava em nós aquele que manda nos filhos da desobediência, o príncipe das potestades do ar. A gente era uns escravos de Satanás, uns escravos da morte. Mas um dia, aleluia, aleluia, um dia na nossa história, a gente se encontrou com o dono da vida. Ei, você não tem esse valor todo não, mas Ele amou a mim, Ele amou a você, e Ele decidiu tocar no nosso esquife, e Ele não foi contaminado com o nosso pecado não. Ele foi quem nos deu vida, nos purificou os pecados, e agora nós temos vida, e vida eterna. A morte vai chegar, mas ela não vai tomar a nossa vida. Nós já vencemos a morte, porque em nós está o dono da vida. Nós já fomos convocados. Nós já fomos convocados. Não para o choro. Não para o desespero. Não para a perda. Nós somos convocados para a vida. E agora a vida que a gente vive é Cristo vivendo conosco. É o Espírito vivendo em nós. E nós estamos certos de uma coisa: nossa vida não termina aqui. Um dia nós estaremos com Ele lá no céu. E lá não tem morte, lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem clamor. Por quê? Porque lá é o lugar daqueles que têm o dono da vida. Celebre ao Senhor, louve ao Senhor, porque Ele nos deu vida. Louve a Deus, porque Ele mudou a nossa história. Abra a sua boca e exalte, porque antes você no pecado estava com a morte, mas o dono da vida olhou para ti, se compadeceu de ti. Obrigado por ter se compadecido de nós. Uma frase tira a pedra, quem nunca pegou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? É Jesus de Nazaré, o dono da vida. Obrigado pela vida, dono da vida. O cordeiro que por mim se entregou e os seus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim, ainda assim Ele se compadeceu de nós. Ainda assim Ele nos amou. Uma frase atire a pedra, quem nunca pecou. Ele me
levante as suas mãos e adore ao Senhor. Você está no time da vida por causa de Jesus. Você foi ressuscitado dos mortos por causa de Jesus. O nosso Rei nos tirou da morte e nos ofertou vida. E os meus pecados levou. É o dono da vida. É Jesus o nosso Senhor. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu ouvi aqui que tem gente entre nós que ainda não é crente. E hoje é o dia ideal de você entregar a sua vida para Jesus.